Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Tudo bem com vocês? Deixa eu colocar aqui o tema da nossa aula de hoje. Bom dia, sejam muito bem-vindos para a nossa aula de hoje, mais uma das nossas aulas de segunda-feira. Sejam muito bem-vindos. Vem chegando, bom dia. Vamos lá, hoje nós vamos falar sobre coordenação motora fina. É um assunto bem legal para a gente poder entender o conceito e falarmos sobre atividades, né? Que é um dos nossos objetivos aqui, que é falar sobre a parte prática. Vamos lá. Bom dia, bom dia. Vem chegando, bom dia. Estamos começando mais uma das nossas aulas de segunda, com muita prática. Bom dia. Vamos mandando o aviãozinho aí, ó, para outras famílias, outros profissionais que gostam de assistir a aula, uma aula que tem conteúdo teórico, que tem conteúdo prático. E hoje nós vamos falar sobre coordenação motora fina. Então, fica aqui com a gente, que vai ser bem legal. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Eni. Manda para mim aqui de onde vocês são. Qual a cidade de vocês, de onde vocês estão? Vem mandando aqui para mim enquanto o pessoal tá chegando, que hoje nós vamos falar sobre coordenação motora fina, tá? Bom dia. A Pai de Barra de São Francisco, Espírito Santo, que legal! Sabe que uma vez apaiana, sempre apaiana, né? Eu sou de Apai também, a minha essência foi Apai Salvador. E eu tenho um amor, um carinho, assim, uma gratidão pela APAI muito grande. Por onde eu passo, eu tento visitar, tento contribuir para alguma APAI, né? Seja muito bem-vinda. Bom dia, Olivia, tudo bem? Seja bem-vinda. Hoje nós vamos, falar sobre coordenação motora fina. Então, pegue seu caderninho, tá? Quem participa das nossas aulas de segunda aqui, toda segunda, 9 horas, já sabe, #caderninho. Pega um caderninho, deixa separado para as nossas aulas, para você anotar tanto a parte teórica, que eu explico aqui para vocês estudarem também junto comigo, como dicas práticas, muitas atividades para vocês fazerem em casa com as crianças, fazerem na escola, fazerem na clínica, tá bom? Bom dia, Cristiane, bom dia, Beatriz, tudo bem? Jéssica, somos de Recife, Pernambuco, sou mãe solo de 3 meninos, Daniel, Eduardo e o Davi, os 3 autistas. Ai, Jéssica, ó, que linda! Beijo pro Daniel, pro Eduardo e pro Davi, tá? Fica aqui com a gente que tem muito conteúdo para você fazer em casa aí com eles, tá? Bem, bom dia, Kelly, seja bem-vinda. Coloca aí de onde vocês são, qual a experiência de vocês, quem é mãe, quem é professora, quem é terapeuta, né? Vai escrevendo aí e nós já vamos começar aqui a nossa aula com muito conteúdo, porque toda segunda-feira, 9 horas, a gente tem aula aqui com muito conteúdo, e aí eu sempre peço para vocês virem participarem e trazerem as dúvidas, as sugestões, que essa é a oportunidade para eu poder responder também as perguntas de vocês. Bom dia, tudo bem, Beatriz? Responder as perguntas de vocês. Mandem aviãozinho para as pessoas também, tá bom? Vamos lá, vamos começar porque aqui não tem enrolação, aqui é conteúdo mesmo, né? Para quem ainda não me conhece, eu vou me apresentar rapidinho, tá bom? Meu nome é Bárbara Calmeto, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, sou especialista em educação especial e especialista em análise do comportamento aplicado. Tenho qualificação em várias áreas de habilidades sociais, aplicação, né, protocolos de aplicação como o VibMap, como ABLES, como o Inventário Portage, e sou diretora do Autonomia Instituto, que é um espaço de terapias interdisciplinares aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca.
Toda segunda-feira, 9 horas, eu estou aqui para dar uma aula com bastante conteúdo, bastante dicas práticas e coisas baratas para vocês fazerem em casa, com o objetivo de estimular as crianças, os adolescentes e os jovens com atrasos no desenvolvimento, seja com autismo, seja com síndrome de Down, né, com trissomia 21, seja com alguma outra necessidade de atraso no desenvolvimento. O nosso propósito de vida é a estimulação das crianças, dos jovens e dos adolescentes, é não perder tempo de estimulação. Essa é a minha missão e por isso que eu tô aqui nesse meu propósito de toda segunda-feira, 9 horas, tá bom? Bom dia, Jane, tudo bem? Vem participar da aula com a gente. Então, hoje nós vamos falar sobre coordenação motora fina, tá? Vocês vão ver que eu olho pro ladinho aqui porque eu preparo realmente uma aula para vocês. Então, eu vou acompanhando os tópicos para eu não esquecer de nada que é importante de passar. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre coordenação motora fina, mas antes disso a gente tem que pensar numa maneira mais ampla, né? O que é coordenação motora? Então a coordenação motora, ela é a capacidade de sincronizar, né, o movimento do cérebro, de todos os nossos órgãos, músculos, articulações, o nosso cérebro, tudo isso para proporcionar movimento. Então, a coordenação motora, é uma habilidade muito importante no desenvolvimento infantil, principalmente da primeira infância. Então, eu costumo dizer que a educação infantil tem uma importância muito grande, muito significativa quando a gente fala de coordenação motora, ampla e fina, porque esse é o principal propósito dessa primeira fase de escolaridade, né? Habilidades sociais e habilidades motoras. Então é bem importante. E aí, quando a gente fala de coordenação motora, a gente normalmente divide em duas áreas: a coordenação motora ampla, né, a coordenação motora grossa, e a coordenação motora fina. A coordenação motora ampla, eu já dei uma aula aqui, se eu não me engano, foi em junho, sobre coordenação motora ampla e atividades para estimular a coordenação motora ampla. Então, quem perdeu essa aula, eu vou dar duas dicas. Primeiro, entre no nosso grupo lembrete das aulas. Então, assim que acabar aqui, clica no link, no nosso link lá do perfil e entra no grupo Aulas do Autonomia Instituto, que é um grupo lembrete, um grupo do WhatsApp lembrete, somente para lembrar vocês das aulas, né? Que a gente tem aula, qual o conteúdo, o pessoal fica sabendo lá antes. E outra dica que eu vou dar é maratone o nosso canal no YouTube. Se inscreva, vai lá no YouTube, Autonomia Instituto, se inscreve no canal, ativa o sininho, vê os nossos vídeos, os meus vídeos lá, comenta, curte, porque isso vai me reforçando, me incentivando, né, reforça o meu comportamento de fazer cada vez mais aulas para vocês. Então lá tem uma aula sobre coordenação motora ampla, que eu dei muitas dicas e atividades. Hoje nós vamos focar em coordenação motora fina, tá bom? E aí, Bárbara, o que é a coordenação motora fina, né? A coordenação motora ampla, como eu falei, tem um vídeo já, ela tá focada nos nossos movimentos amplos. Então, nos movimentos dos membros superiores, inferiores, tônus, equilíbrio, dissociação de lateralidade, tudo isso. Quando a gente fala de coordenação motora fina, a gente está falando da capacidade de estimular e coordenar os pequenos músculos. Então, os músculos que estão nas mãos, nos dedos, nos pés, nos dedos dos pés. Então, é uma coordenação dos músculos menores. E essa coordenação motora fina, ela é capaz, a gente usa muito as mãos e os dedos, né? Ela é capaz de nos ajudar a manusear as coisas no dia a dia. Então, a segurar um lápis, a pintar, a recortar, a segurar numa colher, num garfo, usar a faca. Então, assim, essa coordenação motora fina, ela é muito importante porque ela faz parte desse desenvolvimento
desenvolvimento da primeira e segunda infância, né? A gente começa nessa estimulação de coordenação motora fina e isso se estende para a segunda infância também, quando a gente começa a aprimorar e lapidar mais esses movimentos motores finos, com amarrar sapato, com abotoar, com a parte da escrita mais lapidada, tudo isso. Então, é muito importante. Além disso, a coordenação motora fina é muito importante no que a gente... no que tange a parte de alfabetização. Quando a gente pensa em uma criança na escola, bom dia, Aline, seja bem-vinda, bom dia, Adriele. Quando a gente pensa numa criança na escola, né, na parte de alfabetização, principalmente educação infantil e alfabetização, a gente pensa muito na parte de coordenação motora fina, que é a parte dessa criança segurar num lápis, escrever, recortar, pintar, colorir, né, fazer, né, atividades de pontilhados. Então, tudo isso faz parte da coordenação motora fina. Quando a gente pensa em escolarização, a gente não tem como não pensar que essa criança precisa ser estimulada na parte de coordenação motora fina. E aí eu trouxe para vocês aqui alguns marcos do desenvolvimento dessa coordenação motora. Bom dia, Cacau, tudo bem? Bom dia, Ana Paula. Alguns marcos do desenvolvimento dessa coordenação motora fina. Então, por exemplo, aos 6 meses, uma criança ela precisa ser capaz de transferir um objeto de uma mão para outra enquanto ela está brincando. Então, ela está brincando com o objeto, ela transfere de uma mão para outra, às vezes ela transfere para pegar outro também, e aí fica com 2 objetos, ela já toca nos pés, ela já consegue, quando, por exemplo, vai comer a papinha, ela já coloca a mão meio para poder pegar, lógico, ela ainda não consegue pegar, mas ela já tem aquela intenção de pegar as coisas, então ela já começa a ter manuseios com as mãos e com os dedos. E isso é muito importante para que ela vá desenvolvendo no decorrer dos meses e lapidando cada vez mais essa coordenação motora fina, essa coordenação dos músculos menores, principalmente das mãos e dos dedos. Mas a gente também estimula essa parte nos pés também, tá? É porque às vezes a gente foca muito nas mãos e realmente a gente usa mais, mas a gente também trabalha com os pés. Aos 9 meses, a criança ela já consegue pegar objetos maiores usando as 2 mãos de maneira coordenada e ela já faz encaixes simples, por exemplo, atividades que tem aquela haste que a gente encaixa as argolas, algumas atividades só de colocar, por exemplo, tem um vídeo que eu fiz que tá lá no YouTube com atividades de sucata. Então lá eu ensinei vocês a fazerem uma latinha em que a criança tira a tampinha de garrafa e joga ali dentro. Então a criança ela já consegue puxar, ela já começa a coordenar com 9 meses essa força do puxar e jogar ali dentro a tampinha. Então essas atividades já de abre, fecha, põe, tira, que são mais simples, que não tem tanto esse encaixe, né, que é um encaixe maior, essas crianças com 9, 10 meses já conseguem fazer. Então, é importante a gente ficar atento até do tipo de brinquedo e de atividade que a gente está fazendo com o nosso filho, porque senão a gente deixa as crianças muito apáticas, ou na televisão, né, eu não indico de maneira nenhuma, mas a criança fica ali parada ou fazendo atividades que não estão estimulando tanto essa parte de coordenação motora fina. Então, nessa idade, mais ou menos com 9, 10 meses, você já pode começar a fazer esse tipo de atividades, que são essas atividades de abre, fecha, põe, tira, né, para desenvolver. Por volta de 1 ano, 2 anos, a criança já começa a lapidar muito essa coordenação motora fina. Então, ela já risca no papel, então você já pode começar a treinar com ela, coloca um papel grande, um papel pardo, uma cartolina, e tem uns gizes que são mais grossos, que chama gizão, o meu primeiro giz. Então, você já pode fazer a criança riscar, rabiscar, trabalhar ali algum tipo de habilidade, né?
círculo, pro lado, para cima, diagonal. Então você já pode começar a fazer esse tipo de estimulação. A criança também já começa a segurar mais na canetinha, no lápis. Então você pode fazer esse tipo de atividade. Daqui a pouco eu vou dar muitas dicas de atividades, fiquem aí. Ela já pega pequenos objetos, por exemplo, e coloca em recipiente. Então, antes a gente, com 9, 10 meses, a gente faz atividades de causa e efeito bem simples, que a criança só coloca ali, a bolinha cai, coloca uma argola na haste. Então, com 1 ano e meio, 2 anos, a criança já tem esse movimento de pinça um pouquinho mais lapidado. Então, você pode já começar a fazer atividades com palitinhos de dente, você já pode começar a fazer algumas atividades que ela tem que olhar e realmente encaixar no local adequado, tá? Com 2 anos e meio a 3 anos, ela já começa a usar mais a tesoura, já começa a fazer recortes. Tem algumas tesouras que são adaptadas, que a gente só precisa fazer esse movimento de abre e fecha, e depois a gente vai ajustando a mãozinha da criança para fazer atividades com a tesoura normal, né? Que tem o movimento realmente de colocar a mão nos círculos, né, dentro para poder recortar. A gente já começa a fazer mais traçados, já começa a imitar alguns desenhos, né, fazer imitação de desenhos. E de 3 anos para frente, 3, 4, 5, 6, a criança vai cada vez mais lapidando aprimorando essa coordenação motora fina. Então a criança já começa a abotoar, já começa a comer com maior independência, começa a fincar o alimento e colocar na boca, começa a tirar sapato, colocar sapato com velcro, e depois já vai treinando essa parte do cadarço, já começa a tirar roupa, colocar roupa, puxar fecho, né, puxar o zíper. Então, assim, aproveite essa parte de autocuidados também para desenvolver a coordenação motora do seu filho. Então, assim, com 2 aninhos, 3 aninhos, você já pode fazer a imitação da escovação, né? Lógico, depois você vai ter que escovar de novo, fazer a supervisão, mas você pode deixar um momento para ele treinar antes, para você poder já estimular essa coordenação motora fina e autonomia e independência, ok? Então, a gente considera que por volta de 4, 5 anos, 6 anos, a criança já está num desenvolvimento muito ativo dessa coordenação motora fina, precisando só cada vez mais lapidar esses movimentos cada vez mais fininhos, tá bom? Alguma dúvida até agora, gente? Vocês conseguiram entender o que é coordenação motora fina? Como é que é o filho de vocês? Coloca aqui pra mim qual atividade de coordenação motora fina que os filhos de vocês têm dificuldade. Coloca aqui que eu vou dar algumas dicas de atividades e aí eu já direciono também essas atividades para as dificuldades dos filhos de vocês. Quais são as dificuldades dos filhos de vocês, do paciente, aluno, na parte de coordenação motora fina? Coloca aqui que eu vou dar dicas, tá? Agora eu vou falar um pouco sobre algumas atividades que vocês podem fazer em casa para poder desenvolver e estimular essa coordenação motora fina. Enquanto isso, vão colocando aqui para mim a dificuldade deles, tá bom? Então você pode, por exemplo, fazer bola no cesto. Então você pode pegar meias, né? Fazer pareamento das meias, fazer bolinha junto com seu filho e colocar ele para arremessar algumas coisas mais de pertinho. Então quando a gente pensa em arremessar longe, a gente até pensa em coordenação motora ampla, mas esse arremessar fino para uma criança arremessar mais próximo, para uma criança bem pequenininha, ela também serve de coordenação motora fina, porque você está aprimorando esse tônus dos dedos da mão, né, para poder a criança segurar e realmente soltar quando ela tem que arremessar,
tá? Palitos de picolé. Gente, palito de picolé é algo que toda família tem que ter em casa. Isso é algo coringa, né? Então, ou você pode comprar o palito de picolé, aquele cru, e pintar com guache, com tinta, ou você já pode comprar ele colorido. Tem várias lojas agora que vendem bem barato um pacotinho de palito de picolé colorido. E aí você pode fazer várias atividades. Você pode colocar na latinha, para a criança colocar e tirar, fazer essa força, né, de colocar e tirar, e a coordenação motora fina do local. Lá no YouTube tem um vídeo só sobre atividades com sucata, né, com materiais que a gente pode reaproveitar. Você pode também fazer com palito de picolé, ele parear as cores. Então você pega uma caixa de sapato, por exemplo, e coloca ali azul, vermelho, amarelo, e aí ele tem que olhar a cor do palitinho e encaixar no local certo. Você pode fazer várias atividades com palito de picolé, palito de fósforo, palito de dente. Então, por exemplo, aquelas bandejinhas que vem legumes, você pode desenhar ali uma forma geométrica, né, um círculo. E aí dá palito de fósforo pro seu filho ir colocando em cima ali, ó, do tracejado. Palito de dente também você pode fazer. Então, esses palitinhos são muito bons de atividades para a gente poder fazer de coordenação motora fina. Tampinha de garrafa, então você pode fazer com a tampinha de garrafa essa de encaixar na latinha, você pode fazer de rosquear, você pode fazer com caixa de sapato para a criança colocar ali dentro. Então, você pode usar tampinha de garrafa de várias maneiras para trabalhar essa coordenação motora fina. Quem tiver atividade aí que está acostumado a fazer também, de coordenação motora fina, vai dando a dica aqui que eu leio, porque a gente vai trocando essa experiência, tá bom? Barbante. Barbante também é um material maravilhoso da gente ter. Então você pode ter barbante com canudinho. Então o canudo, você pega um canudo, parte ele em pedacinhos, e aí a criança tem que colocar, né, passar o canudo, o barbante dentro do canudo. Você pode pegar macarrão, aquele que é pene ou parafuso, que dá para passar por dentro também, colorir esse macarrão, né, colocar com corante alimentício, e aí você trabalhar com a criança, que ela faça o alinhavo, né, que ela passe por dentro desse macarrão também, e faça uma pulseirinha, faça um cordãozinho, e trabalhar várias atividades dessa coordenação, usando barbante, usando canudo, usando macarrão, tá? Clipes, aqueles clipes, né? Clips, vários clips, usem clips coloridos e tudo, e façam. Então, assim, uma atividade às vezes tão simples, que é assim, ó, você pega uma folha normal, tá? E coloca vários clipes aqui e pede pra criança tirar, né? Ela tá fazendo esse movimento de tirar os clipes. Você pode colocar nas quatro dimensões aqui do papel, nos 4 lados, e pedir para essa criança tirar. Então é bem legal, tem várias atividades de clips. Tem uma atividade também que eu gosto muito, que a gente faz lá na clínica, que é assim, você pega um rolo mais durinho, um rolo desses de papel alumínio, papel manteiga, sabe, que vem dentro. Você faz uma haste e aí você pega xuxinha de cabelo, esses elásticos que a gente usa muito de xuxinha de cabelo. A criança tem que abrir e colocar ali, ó. Abrir e colocar nessa haste. Então, só esse movimento dela ter que abrir, sustentar e colocar, você já está trabalhando essa coordenação motora fina e esse tônus desses dedos, né? Recorte e colagem. Então, tudo que você puder trabalhar de primeiro rasgar, amassar e depois recortar para a criança passar cola e colar, use encarte, gente, encarte de mercado, encarte de farmácia, encarte de lojas. Então, tudo isso é importante e você pode ir trabalhando o recorte e colagem. Amassar é legal, cortar, rasgar. Tem uma atividade que eu gosto muito de fazer com as crianças também, que é desembrulhar. Então a gente pega alguns brinquedos e embrulha com papel alumínio, com papel crepom não, papel de seda.
de seda, que ele é bem maleável, né? A gente embrulha e depois pede para a criança desembrulhar aquele brinquedo. Então é bem legal também e é uma atividade bem legal, assim, que estimula bastante de coordenação motora fina. Massa de modelar. Massa de modelar, gente, é tão boa, tão boa, tão boa, que eu tenho um vídeo no YouTube, no nosso canal lá, Autonomia Instituto, só de atividade de massa de modelar. Gente, são 45 minutos só de atividade de massa de modelar, de tanta coisa que a gente pode fazer com essas massas, né? Então, a gente pode fazer a massinha caseira, então só de fazer a massa de modelar caseira já é uma atividade de coordenação, que você vai trabalhando várias habilidades com a criança e essa habilidade dela amassar, dela sovar, de misturar. Então, tudo isso. Depois, você pode trabalhar, fazer os movimentos, bolinha, cobrinha, socar, né? Fazer o martelo. E aí, você pode trabalhar com a régua, com o lápis na massinha. Então, assim, massa de modelar tem uma infinidade de atividades que você pode fazer para estimular a coordenação motora fina. Tá? Eu digo que é um material coringa que toda família tem que ter em casa, é massa de modelar. Então, se você quer aproveitar, inclusive fazer, é uma ótima atividade, tá? Pintura. Então, você pode fazer pintura com o dedo, com a tinta, você pode fazer com o pincel, você pode fazer com cotonetes. Então, pega o cotonete, a criança molha na tinta e tem que seguir fazendo aquelas bolinhas. Você pode fazer com esponja, você pode fazer com conta-gotas. Então, assim, tem muita atividade de pintura que você pode fazer e aí você vai desenvolvendo também com a criança essa coordenação motora fina. Inclusive, essa coordenação mão-olho, né? Dela olhar para o objeto e ela voltar para poder fazer na folha que ela tá executando a atividade, tá? Então é ótimo. Outra atividade legal são dedoches. Então você pode fazer dedoches com o seu filho para poder colocar no dedinho com os animais, cantar. E aí você vai cada vez mais estimulando essa força das mãos, ele tirar, ele colocar, né? Bom dia, Fernanda, tudo bem? Bom dia, Patrícia, bom dia, Érica. Vem chegando, a gente tá falando sobre coordenação motora fina. Não percam, toda segunda-feira, 9 horas, a gente tem aula aqui. Quem ainda não tá no nosso grupo Lembrete, depois da aula, vai lá no link da bio e entra lá no grupo do WhatsApp, que é só um grupo pra gente lembrar, pra eu lembrar vocês das aulas, e venham para as nossas aulas toda segunda-feira, 9 horas, tá? Hoje estamos falando sobre coordenação motora fina. Pregador de roupa, gente, é outro material coringa que toda família tem que ter. Pregador de roupa. O pregador, a gente pode fazer muitas atividades. Você pode fazer atividade simples de colocar um barbante na sua casa, por exemplo, prende um lado do outro e você dá o pregador para a criança realmente pregar algumas tirinhas de tecido, algumas pecinhas de roupa, meias, né, da criança, por exemplo, que é pequenininho, você pode dar. Você pode trabalhar com um potinho de sorvete desses para a criança colocar em volta ali do potinho de sorvete. Você pode trabalhar que a criança desenvolva o lado direito e esquerdo do corpo, então ela pega o pregador com a mão direita, passa para a esquerda e prende, faz o movimento de pinça com a esquerda, ou pega com a esquerda e faz o movimento de pinça com a direita. Então você já está trabalhando essa lateralidade, essa dissociação lateral também. Então tem muita coisa que vocês podem ir fazendo com o pregador de roupa, né? Um item assim muito importante. Alinhavo também é uma atividade simples de fazer. Você pode pegar um papelão, desenhar e aí faz os furinhos com o furador mesmo, e aí você passa o cadarço mesmo, o cadarço de tênis, e faz essa atividade de alinhavo com a criança. Então a criança vai passando de um lado do outro, ela passa, puxa, então tudo isso faz com que ela vá desenvolvendo cada vez mais a coordenação motora fina e essa coordenação mão-olho, né, que ela precisa desenvolver. Encaixe simples, então você pode fazer já, dependendo da idade da sua criança, você vai dificultando mais esse encaixe, mas a partir assim dos
8, 9, 10 meses, se for um encaixe bem simples, você já pode começar a treinar a criança também a fazer tanto argola na haste, como aqueles encaixes de colocar dentro, né? Que é uma coisa mais simples. Com o passar da idade, a criança já consegue fazer com formas geométricas, com letras, com números, alguns encaixes, ok? Quebra-cabeça. Quebra-cabeça também é uma excelente atividade de coordenação motora fina e desenvolve outras, né, inúmeras habilidades. E você vai treinando os encaixes do quebra-cabeça. Então, também é uma excelente atividade. Pinça. Então, quando a gente faz uma atividade de pinça, que a gente está treinando, ó, esse movimento, a gente está ajudando a nossa criança a fortalecer os músculos, né, dos dedos, já preparando para essa escrita daqui a pouco, né? Então, a gente pode começar com a pinça do próprio dedo, né, de pegar, vamos supor, quer ver uma atividade bem simples e bacana que as crianças gostam? Pega uma garrafinha dessas de mate ou de refrigerante de água, né? E aí pede para ela colocar grãozinho de feijão ali dentro. Então, ela vai fazer esse movimento e vai colocar. Com o desenvolvimento dela, bom dia, Fabiana, tudo bem? Maria Eugênia, bom dia. Com o desenvolvimento da criança, você vai trabalhando pinças realmente. Então, tem várias aí no mercado que você consegue fazer para que a criança use aquele objeto para pinçar e colocar lá dentro, né? A gente pode fazer com pega-gelo, né? E trabalhando essa parte com a criança. Pescaria de peneira e concha. Então, você pode colocar uma bacia ou um balde com vários itens ali dentro e a criança vai pescar esse item com uma peneira. Se ela já tiver maiorzinha e com uma coordenação mais lapidada, você pode dar o pegador de gelo para ela pescar esse item realmente pegando, né, o item com o pegador de gelo. Nessa bacia, por exemplo, você pode colocar, sabe esses elásticos de cabelo? Não é xuxinha não, o elástico mesmo. Você pode colocar na água ali, porque ele vai abrir, né, vai ficar maior, e você dá um palitinho de churrasco para essa criança ir pegando os elásticos que estão ali no balde, né? Então, mais uma atividade de coordenação motora fina que você pode fazer com seu filho também. Vocês estão anotando, gente? Porque eu falo e eu vou falando, né? Porque minha cabeça é criativa. Eu fiz uma lista de atividades e se deixar eu faço 50 mil atividades aqui e vou falando. Vocês fazem essas atividades em casa? Vocês estão acompanhando? Me dá aí alguma dica do que vocês estão fazendo em casa de atividade de coordenação motora fina. Escrevam aí para mim, qual atividade de coordenação motora fina normalmente vocês fazem com as crianças de vocês? Para eu poder saber aqui e a gente trocar um pouquinho. Escrevam aqui para mim. Bom dia, Ana. Bom dia, Nayara. Tudo bem? Atividade de coordenação motora fina. Que materiais vocês usam em casa, desses que eu já coloquei aqui, e que o filho de vocês gosta muito, o paciente, o aluno, gosta muito quando vocês fazem atividade? Tinta, massa de modelar, atividades com água, pregador de roupa, dobradura é uma atividade bem legal, fazer até pulseirinha, né? Usar miçanguinha mesmo, que as crianças gostam, fazer pulseirinha, a gente faz sempre também lá na autonomia. Então, essas atividades, elas são muito boas e ajudam a criança a desenvolver a coordenação motora fina, né? A Maria Eugênia tá falando, ó, quebra-cabeça de encaixe. O João adorava e agora dei um pro Vicente de 2 anos, que é o netinho da Maria Eugênia. Ai, muito bom. Quebra-cabeça é uma atividade que desenvolve muitas habilidades. Coordenação motora fina, essa percepção visual, rastreio visual, essa coordenação mão-olho, né? Então, quebra-cabeça é uma atividade muito legal e a gente pode começar com 2 peças, 3 peças, 4 peças e vai aumentando, né? Aline, fazer pulseiras é sempre um sucesso, com certeza, Aline. As crianças amam fazer a pulseira. E há
esse mito, né, de que são as meninas. Não, os meninos também amam fazer pulseira, gostam de usar. Às vezes eu tenho um paciente que é uma gracinha, porque ele adora fazer pulseira, porque ele distribui na sala de aula, ele dá para as amigas, para os amigos. Então ele fala que é a pulseira da amizade. Ele adora fazer a pulseira e dá para os amigos como pulseira da amizade. Eu acho isso o máximo. E ele fica super empolgado quando a gente faz atividades de coordenação motora fina por causa disso. Então, esse tipo de atividade é muito legal porque, pensa comigo, antigamente as crianças só faziam atividade pontilhado, né? Pelo menos na minha infância era assim. Eu sou velha, gente, então na minha infância era assim. A gente ficava fazendo pontilhado, sobe e desce, para um lado, para o outro. São atividades legais? Sim, são atividades legais. A gente ainda faz com algumas crianças essa atividade de pontilhado, mas não dá para ficar só nisso, passou, né? Hoje a gente tem uma infinidade de materiais para trabalhar coordenação motora fina. Então a gente precisa usar essa criatividade. Aqui no Instagram eu posto muitas atividades para vocês fazerem e vocês precisam ir aprimorando cada vez mais. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já recebeu o nosso link do e-book do Fundo do Mar, que eu lancei sábado? Mais um presentinho aí para quem é nosso seguidor. Eu lancei um e-book de atividades com o tema Fundo do Mar. Quem já pegou o link, quem já baixou a atividade do e-book? Coloca aqui para mim sim. Quem ainda não recebeu, quem não me pediu, coloca não. Quem ainda não recebeu, ou pelo nosso cadastro, né, do e-mail, ou não me mandou link ainda, não me mandou a hashtag Fundo do Mar, porque é só me mandar no direct, hashtag Fundo do Mar, que eu mando para vocês o link para vocês baixarem o e-book de atividades. A Beatriz já baixou, isso aí, Beatriz! Faz as atividades e me manda, me marca lá, me marca no YouTube, no Instagram, @autonomiainstituto, tá? Aline ainda não, Kelly ainda não, Patrícia não, Fabiana não. Gente, vocês estão ficando pra trás, gente. Não pode, não pode. Maria Eugênia, me manda quando acabar aqui, hashtag Fundo do Mar no direct, que eu vou mandar o link pra vocês, vocês baixam agora. Daqui a pouquinho vocês já podem baixar, imprimam a atividade. A gente preparou um e-book com várias atividades de fundo do mar que as crianças amam. Peixe, tubarão, baleia, polvo, tartaruga, né? Então tem várias atividades, vocês podem baixar, imprimir. Quem quiser plastificar para usar várias vezes pode plastificar. Quem não quiser plastificar e quiser aproveitar, pode colocar dentro de uma pastinha plástica e fazer com aquela caneta de quadro, também dá o mesmo resultado. E usem, me marquem aqui, tá bom? Evelyn ainda não baixou nosso e-book. Não percam tempo, gente. Assim que acabar aqui, né, a gente já tá encerrando nossa aula de hoje, manda pra mim hashtag Fundo do Mar no direct, que eu vou mandar para vocês o link do e-book Fundo do Mar. É gratuito, vocês só vão se inscrever, né, colocar lá o nome e o e-mail, já vão baixar direto, podem imprimir, usar. Me marquem, né, a hora que vocês postarem, me marquem para eu ver que vocês estão gostando, que vocês gostam dos nossos e-books e das nossas atividades. Mais ou menos uma vez ao mês eu preparo um e-book só de atividade de vários temas e libero de forma gratuita. Para quê? Para que a gente tenha material para brincar com as crianças. Lá dentro desse e-book também tem um jogo da memória sobre os bichinhos do fundo do mar. Então faça também esse jogo da memória com as crianças. Tá bom? E aí, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Deu para aprender? Deu para anotar aí algumas atividades para vocês fazerem de coordenação motora fina? Quem se compromete comigo que essa semana vai fazer uma dessas atividades? Coloca aí, eu me comprometo. Eu me comprometo. Escreve aí, eu me comprometo. Vai fazer alguma dessas atividades essa semana com o seu filho, com o seu paciente, com o seu aluno, com o seu neto. Quem se compromete em fazer alguma atividade? Que eu não vou ficar dando aula aqui também para ninguém fazer atividade não, gente. Eu fico pesquisando e eu quero comprometimento. Quem se compromete?
Ó, a Cacau já se comprometeu, Maria Eugênia se comprometeu. A Kelly falou excelentes dicas. Eu quero compromisso, Kelly, quero compromisso. Vai fazer atividade? Coloca aí, compromisso. Quem se compromete em fazer as atividades em casa? Cacau, sempre um aprendizado. Obrigada, meu amor. Obrigada pela presença aqui sempre nas nossas aulas. Segunda-feira que vem temos mais uma aula. A Andréia já se comprometeu, ó, a fazer atividade. Eu me comprometo a fazer alguma atividade dessas. E se inscrevam no nosso canal no YouTube. Entra lá no YouTube, Autonomia Instituto, ativa o sininho, tem vídeo toda semana e tem muita coisa. Faz um Bárbara Flix lá, ó, maratona para vocês terem cada vez mais conteúdo, tá? Kelly se comprometendo, Cacau, Beatriz, isso aí. Se comprometam em fazer alguma dessas atividades da aula de hoje com as crianças durante a semana, tá bom? Beijo para vocês. Uma excelente semana, uma semana abençoada, que Deus abençoe todas as famílias, tá? Beijos!